programa via satélite. Eu acredito que este programa é uma realização da profecia, que Deus está levando a mensagem a todas as nações, parentes, idiomas e povos, e que milhares estão ouvindo a verdade, milhares estão seguindo a Jesus, milhares estão aceitando a palavra de Deus, e milhares estão tomando decisões, e dezenas de milhares sendo batizados, e irão em poucas semanas serão batizados em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Jesus disse, ensinando-os a observar todas as coisas. Quantas coisas, amigos? Todas as coisas, ensinando-os a observar todas as coisas que eu ordenei a vocês. Ser batizado significa que quero seguir a Cristo, que amo a Cristo, que quero fazer o que Cristo ordenar, que se Ele ordenar o sábado, eu quero fazer isso porque eu quero segui-lo. Ele diz, ouçam, eu estou com vocês sempre até o final dos tempos. Jesus diz, até o final dos tempos, preguem minha mensagem. Até o final dos tempos, guie homens e mulheres para o tanque batismal. Eu vi Deus realizar milagres absolutos, guiando homens e mulheres para Cristo, guiando-os a entrarem no tanque batismal. Eu lembro quando a Hungria passou pela transição do comunismo para uma sociedade democrática mais livre. Eu estava lá fazendo palestras em Budapeste. Budapeste é uma das minhas cidades favoritas no mundo. Buda e Peste. O rio Danúbio atravessa Buda de um lado, Peste do outro. Ao realizarmos a primeira das reuniões, a primeira em 40 anos, reuniões públicas como esta, estudando a Bíblia, milhares vieram. Na primeira noite, logo depois da minha primeira palestra, no mesmo auditório estava programado um concerto de rock. Centenas de jovens faziam fila para o concerto de rock e alguns derrubaram os portões e foram parar na minha palestra. Aqui estão 4 mulheres jovens estudantes, uma delas da Universidade Karl Marx em Budapeste. Elas eram jovens ateias. Derrubaram o portão do concerto e foram parar na palestra das descobertas nas profecias. E ficaram lá atrás, bem no fundo. Isso na primeira noite. Na segunda estavam na primeira fila. E graças a Deus, nós as levamos até o tanque batismal e foram batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, irmãos? Deus realmente está realizando milagres pelo mundo todo. Lembro quando recebi primeiro um convite para ir ao Kremlin, dentro dos portões da Praça Vermelha, lá no Kremlin. Entradas eram vendidas para as pessoas que iam às reuniões, porque muitos queriam participar. Foram aos milhares. Estão olhando neste instante para a cena dentro do famoso palácio comunista do Kremlin. Aqui Gorbachev discursou, aqui Khrushchev discursou, aqui Andropov discursou, aqui Castro discursou, algumas vezes durante 3 horas. Estas multidões estavam indo para ouvir a palavra de Deus. Esta multidão entrava no Kremlin, 13 mil pessoas. Isto é o fim dos tempos. Deus pode até abrir o coração do comunismo. Deus pode até abrir o Kremlin para a pregação da palavra de Deus. Aqui estão eles, pegando suas Bíblias. Os caminhões do exército comunista russo entregaram as Bíblias no Kremlin para nós. Aqui estão eles. Este é o final dos tempos. Deus está fazendo milagres. 1.000 batizados em Moscou, 2.000 batizados, 3.000 batizados, Pentecostes novamente. Vejam pastores batizando antigos homens da KGB, pastores batizando antigos ateus, aqui pastores guiando centenas para o tanque batismal. A palavra de Deus está se espalhando. Deus está guiando homens e mulheres para a sua palavra. Deus está tocando seus corações e eles estão vindo, não mais 1 ou 2 apenas, mas vindo aos milhares, vindo para os tanques, vindo aos auditórios públicos, vindo para a igreja, estão vindo para serem batizados. Aqui estão em Moscou, centenas deles sendo batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Estamos presenciando hoje, em nossa época, os maiores milagres desde o dia de Pentecostes. Estamos presenciando milagres em nossa época. Eis uma tribo no interior de uma floresta.
Seu líder teve um sonho sobre os adventistas do sétimo dia. De fato, na Romênia, há 2 semanas antes de pregar sobre o sábado bíblico, 2 irmãs queridas, mãe e filha, separadas uma da outra, sonharam que o sábado bíblico era verdadeiro. Deus deu a elas aquele sonho 3 dias antes de eu pregar esta mensagem. Acabei de receber um relatório da Romênia. Elas foram à igreja e disseram que viram estas coisas em seus sonhos. Deus nos guiando aqui, como esta tribo indígena, toda a tribo. Deus deu a eles o sonho sobre a verdade. E quando os missionários chegaram, estavam prontos para o batismo. Por todo o mundo tenho visto isto. Na Polônia, eu preguei no Teatro Leningrado, dedicado a Lenin, em honra da cidade de Leningrado. E lá os vimos chegando aos milhares para seguirem a Cristo. Provavelmente lá eu tive uma das experiências mais emocionantes da minha vida. Foi lá que encontrei a mãe de Peter, senhora Eberhoff. Ela era uma boa cristã e amava Jesus. Seu filho tinha câncer no cérebro. Rasparam sua cabeça, operaram dos tumores, retiraram apenas uma parte dele. Tiveram que raspar sua cabeça novamente. Ele tinha uma cicatriz no centro da cabeça, outra cicatriz ali. Ele foi uma segunda vez e operaram novamente. O rapaz não era um cristão, ouvindo músicas satânicas. Não era realmente cristão, tinha seus símbolos nazistas. O rapaz não tinha interesse na cristandade, mas aqueles cristãos poloneses oraram por este rapaz, começaram a levar para ele as gravações das nossas reuniões e sua mãe entregava a ele e ele escutava. E um dia ele me telefonou e disse: pastor, precisa vir aqui. Eu fui até a casa dele uma vez, fui 2 vezes, começamos a estudar a Bíblia. Ele pegou todos os seus discos de rock satânicos e os quebrou, pegou seu altar satânico, seus símbolos nazistas e jogou tudo fora. Estava um dia na igreja e recebi um telefonema. O pastor romeno Ludka e eu, o pastor Ludka era meu intérprete lá na Polônia e meu intérprete agora traduzindo esta mensagem para o polonês. E lá o pastor Ludka e eu fomos até aquela casa. O médico disse que aquele rapaz tinha 2 horas de vida. E este garoto estava morrendo. Tinha 2 horas de vida somente. Chegamos à casa dele e o rapaz olhou para mim e disse: pastor, eu aceitei Jesus. Pastor, eu me arrependi dos meus pecados. Eu ouvi suas fitas. O senhor veio estudar a Bíblia comigo. Eu creio que Jesus virá de novo. Eu dei minha vida a ele. Eu quero ser batizado. Batize-me, pastor. Eu não quero ficar perdido. Eu disse: olha, é impossível para mim batizar você. O médico diz que só tem mais 2 horas de vida. Ele está tão fraco. Quando cheguei lá, o rapaz não comia 2 semanas, estava vomitando e vomitando. O pastor e eu nos ajoelhamos diante dele com uma tigela. Ele vomitou na tigela. Estava fraco, seu hálito era o hálito da morte. Os olhos amarelos revirando em sua cabeça, parecia a morte. Amarelos sob as unhas, o rapaz estava morrendo. E com sua voz fraca ele disse: me batize, pastor, por favor, me batize. Eu disse: filho, o ladrão na cruz não foi batizado. Ele era fisicamente incapaz, filho. Pastor, as últimas palavras de um rapaz moribundo são: batize-me. E eu disse: tire a camisa dele. Pedi à mãe para encher a banheira com água. Não podia ir até a igreja, estava fraco demais e poderia morrer. A mãe então encheu a banheira com água quente. O pastor e eu pegamos o rapaz em nossos braços, fomos até o banheiro. Lá, ajoelhamos no chão do banheiro com o rapaz em nossos braços. Oramos. Era como se anjos enchessem aquele apartamento tão humilde e simples, como se a presença de Deus estivesse lá. E pegamos o rapaz e o colocamos na banheira, e ao levantarmos nossas mãos, nós o emergimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ele, ao sair da água, ele não comia há 2 semanas, havia um sorriso em seu rosto. Ele disse: mãe, eu quero um chá. E o rapaz não morreu naquele dia. E o rapaz não morreu no dia seguinte. Deus lhe deu 1 mês. Ele viveu por 1 mês com sua mãe. Eles compartilharam Jesus juntos e sua mãe me contou depois que foi o dia mais feliz
de sua vida quando ele foi batizado e conviveram por um mês juntos. E no final do mês, aquele rapaz simplesmente fechou os olhos e adormeceu em Jesus e aguarda a ressurreição. E a Bíblia diz, em Atos 22, versículo 16: e agora, por que te detens? Levanta-te e recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Porque espera, meu irmão? Porque espera, minha irmã? Levanta-se e seja batizado. Há alguma coisa por que esperar? Você aceitou Jesus, levanta-se e seja batizado e purifique-se de seus pecados. Alguém me disse: pastor, eu fui aspergido quando eu era bebê. Não é o batismo bíblico. Levanta-te e seja batizado da maneira bíblica. Alguém diz: mas eu fui imerso quando bebê. Isto não foi um símbolo de sua crença pessoal, foi a crença do seu pai e a crença da sua mãe. Deus disse: levanta-se e seja batizado e lave seus pecados. Vá para o tanque batismal, deixe que a água o cubra, deixe que seus pecados desapareçam, que sua culpa desapareça. Comece uma nova vida em Jesus Cristo. Mas alguém diz: pastor, e se eu fui imerso uma vez, poderia ser imerso uma segunda vez? O apóstolo Paulo, em Atos 19, encontrou um grupo de pessoas que foi batizado uma vez por imersão. Porém, nunca ouviu as verdades da palavra de Deus totalmente proclamadas. Nunca ouviu falar sobre o Espírito Santo. Em Atos 19, esse grupo foi imerso uma segunda vez, quando aprendeu toda a verdade. Pode haver dois motivos para você ser rebatizado. Você foi batizado uma vez como um símbolo de seu compromisso com Jesus como adulto, mas você se desviou 5 anos, 10 anos. Escute, se vocês são marido e mulher, toda vez que tem uma discussão, não precisam se casar de novo, não é? Mas se você abandonar sua esposa, e se você fugir dela e se tornar legalmente separado, é algo bem diferente. Toda vez que você peca, não tem que ser rebatizado, mas se romper seu relacionamento com Cristo, der as costas a Cristo, estes são os últimos dias. Se você se afastou 1 ano, Deus o está chamando de volta. Se afastou 5 anos, Deus o está chamando de volta. Esta é a hora de voltar e se purificar dos pecados que andou cometendo. Mas e se eu sou um cristão de fé? Eu amei a Jesus, eu fui batizado, tenho sido um cristão pentecostal, aprendi estas novas verdades. O que deveria fazer? A Bíblia diz que deve ir e pregar a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, pregando para que guardem todas as coisas, tudo o que eu ordenei. Vocês aprenderam os mandamentos, aprenderam a verdade sobre o sábado, aprenderam a verdade da morte. Agora aprenderam a verdade do povo de Deus que está reunindo os povos que guardam os mandamentos. Pode desejar seguir a Jesus e se purificar de todos os erros e ser rebatizado. Esta é a sua hora, esta é a sua vez. Nos dias da antiga Israel, quando Israel estava se libertando da escravidão egípcia, a Bíblia diz que era hora do sangue ser colocado sobre as portas e o anjo da morte voaria por sobre eles. Mas espere um pouco. Eis um rapaz. Ele diz: pai, sabe que todos os primogênitos devem ser sacrificados? Pai, eu sou o primogênito. Colocou o sangue sobre a porta? Ainda não, meu filho. Mas pai, eu estou preocupado. É só um símbolo, filho. Mas pai, eu estou preocupado. Coloque o sangue sobre a porta. O sangue sobre a porta era o símbolo de que Cristo estava naquela casa, e o anjo da morte passaria sem molestá-los. Era apenas sangue sobre a porta, apenas um símbolo visível, mas era extremamente importante. O batismo é um símbolo, mas é importante. Um símbolo de que se aproximaram de Jesus, um símbolo de que querem seguir Jesus, um símbolo de que entregaram sua vida a Jesus. Arrependeram-se de seus pecados, acreditam que Cristo é o Salvador, querem olhar para a frente, para caminhar na água e ser purificado e enterrar seu passado e começar uma nova vida seguindo Cristo. Ele lhe dará força, Ele lhe dará o poder. Ele pede apenas que tome esta decisão agora, enquanto nossa pianista toca. Gostaria que orassem silenciosamente, em um estado de meditação, silenciosamente. Nenhum movimento em nosso auditório em Orlando agora, ou em todo o mundo agora, em meditação silenciosa. Deus poderá estar guiando você neste instante
para que tome uma decisão e o siga no batismo. Seu passado pode ser esquecido. Sua culpa pode ser esquecida. Pode caminhar para a água. Esta culpa pode ser lavada e purificada. Pode caminhar para a água